Vamos dar início. Hoje é a primeira aula do Seminário Dominical, o estudo que nós teremos aos domingos antes do culto. E nós vamos iniciar com uma oração pedindo a bênção do Senhor nosso Deus para essa tarde. Ó Senhor, Deus nosso Pai, Deus de misericórdia, de fidelidade e justiça, nós somos agradecidos por mais uma vez o Senhor nos conceder a oportunidade de estudar a Tua Palavra. Pedimos Tua bênção para esse momento, que o Senhor ilumine o nosso entendimento, nos faça crescer segundo a Tua bondade, para a glória do Teu nome. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, meus irmãos, então hoje iniciamos o nosso seminário dominical, essa é a lição de número 1. E o seminário dominical nada mais é do que alguns minutos que nós vamos ter a cada domingo para estudar alguns temas que às vezes são um pouco mais difíceis de serem tratados de uma forma sistemática por meio da pregação. Mas são importantes para que nós cresçamos como igreja e por isso então teremos esse período inicial de seminário dominical. O objetivo, obviamente, é o crescimento de todos nós na compreensão e, portanto, também na aplicação da Palavra de Deus. Como nós somos uma congregação que está sendo plantada, visa tornar-se uma igreja instituída, e espero que em breve nós possamos ter oficiais na igreja, eu quero começar essa série de estudos tratando sobre o governo da igreja. Então essa lição de hoje, é o tema da lição de hoje, o governo da igreja. Então é importante observar que a igreja ela é tanto um organismo quanto ela é uma instituição. E essas duas ideias sobre a igreja, como um organismo e como uma instituição, elas não devem ser colocadas como se fossem ideias opostas, contradizentes, ela só pode ser uma dessas duas coisas. Então, por exemplo, como uma instituição, ela tem ofícios, ela tem oficiais, presbíteros, ministros, diáconos, ela tem a administração da disciplina bíblica, ela tem a administração dos sacramentos. E como um organismo, ela é uma comunidade que reúne aqueles que creem, que estão unidos pelo Espírito Santo, que desejam servir uns aos outros. Então, por um lado, ela é uma instituição e também ela é um organismo. Então, quando eu falo instituição, eu não estou me referindo a uma instituição criada pelos homens. Eu não estou me referindo aqui, por exemplo, ao fato de que, pela legislação brasileira, as igrejas se tornam um tipo de associação que tem um presidente, um vice-presidente, tesoureiro, secretário, um estatuto, etc. Não é nesse sentido que eu estou me referindo à igreja como instituição. Mas estou me referindo à igreja como instituição no sentido em que ela foi instituída por Cristo. Ela é uma instituição de Cristo. Ela tem uma organização determinada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E essa ideia da igreja como instituição, ela pode ser vista já desde o Antigo Testamento. Mesmo quando a ideia de uma igreja, tal como a gente tem hoje, estava mais distante, por exemplo, no período dos patriarcas, os patriarcas reuniam suas famílias, a família dos patriarcas era a comunidade dos crentes, mas, ao mesmo tempo, pesava sobre os patriarcas a responsabilidade do ofício sacerdotal. Então, os patriarcas eram os sacerdotes de suas próprias famílias. Eles deveriam instruir seus filhos e eles deveriam interceder pelos seus filhos e oferecer sacrifícios a Deus. Por outro lado, quando a gente caminha um pouco mais na história, pensando a igreja como instituição, olhando para o povo de Deus, depois que saiu do Egito, e Deus fez com eles uma aliança no Monte Sinai, quando você lê o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, você vai perceber que existe lá uma organização. E essa organização ela é instituída pelo próprio Deus. Você vai encontrar uma organização de muitos aspectos da vida civil, aspectos morais, mas tem uma organização instituída por Deus no aspecto religioso. Então você tem na lei instruções sobre os levitas,
sobre os sacerdotes, sobre o sumo sacerdote, instruções sobre o tabernáculo e os seus móveis, sobre os sacrifícios, os diferentes tipos de sacrifícios. Tudo isso aponta para a igreja já lá no Antigo Testamento como uma instituição, algo instituído por Deus. Então, lendo o Antigo Testamento, nós podemos observar não só uma vida em comunidade, então a igreja como organismo, mas também podemos perceber uma estrutura, uma organização instituída pelo próprio Deus. Então, olhando já no Antigo Testamento, podemos perceber que havia ordem e havia governo, já lá nesse modelo no Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós vamos encontrar essa mesma ordem, essa mesma organização, esse mesmo governo instituído pelo Senhor Deus. Então, a igreja não é, no Novo Testamento, apenas um ajuntamento, uma reunião de pessoas. No Novo Testamento, ela possui uma estrutura, não uma estrutura necessariamente como a nossa, nos dias modernos, né? Não exatamente em todos os detalhes, mas ela possui uma estrutura facilmente verificada, uma estrutura instituída por Deus. Então, repito, quando eu falo da igreja como instituição, estou me referindo ao fato da igreja ser instituída por Deus e não a ela ser registrada em um cartório, né? São coisas que eu quero deixar claro aqui, a diferença no uso da palavra. Então, estou me referindo a essa ordem, a essa estrutura que nós podemos encontrar, esse governo que nós podemos encontrar na Igreja de Cristo, tanto no Antigo Testamento, com alguns aspectos e outros aspectos lá no Novo Testamento. Então, em última instância, nós vamos precisar reconhecer que quando estamos entrando nessa primeira lição sobre o governo da Igreja, estamos vendo que a igreja é um organismo, é uma instituição e ela tem um governo. Em última instância, devemos reconhecer que esse governo, o governo da igreja, é o governo do próprio Deus. Então, se nós perguntarmos assim, quem governa a igreja? A resposta correta e bíblica deve ser: Deus governa a igreja. Ele que é o dono da igreja. Ele é dono por criação e ele é dono por redenção. Pelos dois motivos, ele é o dono da igreja. Então, se nós fôssemos perguntar assim, qual é o modelo de governo, né? Em última instância, teríamos que dizer que, assim como no Antigo Testamento, no Novo também, a igreja é uma teocracia. Ou seja, a ideia de que o poder exercido, o governo exercido sobre a igreja, não é da própria igreja. É, na instância mais alta, o governo do próprio Deus. Deus governa seu povo. Então, Deus designou nesse seu governo sobre a igreja alguém para se tornar o cabeça, o chefe, o líder dessa igreja. E essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Se você pensar nas imagens que a Bíblia usa para falar sobre a igreja, perceberá rapidamente que todas elas nos levam a essa primazia de Cristo. Por exemplo, se você falar da igreja como um rebanho, imediatamente surge a imagem: Cristo é o pastor. Se você falar da igreja como um edifício, imediatamente vem a ideia: Cristo é a pedra angular sobre a qual esse edifício está edificado. Se você falar da igreja como um corpo, logo vem a imagem: Cristo é cabeça desse corpo. Então, Cristo é o nosso cabeça, nós estamos sob o governo de Cristo, mas a pergunta que surge é: como é que Cristo governa a sua igreja? Na resposta e pergunta de número 31 do Catecismo de Heidelberg, aquela que está lá no Dia do Senhor 12, que trata sobre os 3 ofícios do Senhor Jesus Cristo, lembram quais são? Ele é profeta, sumo sacerdote e rei. Então, quando vai explicar o ofício de Cristo como rei, diz que ele é o rei eterno, que nos governa pela sua palavra e pelo seu Espírito Santo. É bom entender. Não é pela palavra somente, não é pelo Espírito Santo somente. Nós confessamos pela palavra e pelo seu Espírito Santo juntos, operando juntos. E essa palavra nos ensina que, assim como na antiga aliança, há também, agora na nova aliança, uma ordem instituída
por Cristo a respeito do modo como a igreja deve ser governada. Então, Deus colocou Cristo como nossa cabeça. Cristo, então, é o nosso... o que governa sobre a igreja, e ele faz isso por meio da sua palavra e do seu Espírito Santo. E aí agora isso nos remete à Confissão Belga, artigo de número 30, que diz: cremos que a verdadeira igreja deve ser governada conforme a ordem espiritual que o nosso Senhor nos ensinou em sua palavra. Então, quando nós estamos nos perguntando, em termos práticos, do dia a dia da vida da igreja, como é que a igreja tem que ser governada? Como é a estrutura? Como é a igreja como instituição? Não pode ser uma instituição no sentido de algo inventado por nós. Deve ser uma instituição no sentido de que Cristo determinou que seja assim. Então, faremos assim. Então, quando estamos pensando sobre esse assunto, essa ordem, essa instituição vem de Cristo. E ele revela isso através da sua palavra. Porém, aí entramos num problema. Qual é? O problema é que diferentes pessoas, diferentes igrejas, diferentes grupos têm diferentes respostas. Porque se a gente perguntar assim, Cristo governa a sua igreja, todos concordarão. Mas o que Cristo disse, o que ele ensina sobre o modo como a igreja deve ser governada? E aí começam a aparecer as diferenças. Existem muitos debates e até os nomes de algumas igrejas são decorrentes dessas ideias. Por exemplo, quando você vê o nome congregacional, qual é a ideia? Que o governo exercido nessa igreja é um governo da congregação. Presbiteriano, qual é a ideia? Que o governo dessa igreja é exercido pelos presbíteros. Então, tem aí, mostra que é um assunto importante, até para dar nome às igrejas. Então, nesse assunto, acaba que nem sempre há assim, um filtro realmente bíblico nessas escolhas, e às vezes outros fatores acabam influenciando o modo como a igreja vai ser governada. Nós devemos reconhecer que o Novo Testamento não oferece um tipo de manual, né? Artigo 1º, a igreja deve ser governada assim, assim, assim. O ensino está lá, por todo o Novo Testamento. É preciso ler, estudar, sistematizar este ensino. Então, não há essa preocupação de dar esse sistema no Novo Testamento, porque no Novo Testamento nós encontramos já lá aqueles que aprenderam direto com Jesus, os apóstolos, que foram os primeiros a exercerem o governo sobre a igreja. Mas quando os apóstolos morreram, como é que a igreja foi governada? O que se seguiu a partir dali? E o que já estava presente quando os apóstolos ainda estavam vivos, como era? Então, quando nós vamos ler o Novo Testamento, você vai perceber que à medida em que vamos chegando aos livros mais antigos, por exemplo, as cartas de Paulo, chamadas cartas pastorais, esse assunto fica mais frequente e mais claro como deve ser esse governo da igreja, aquilo que Cristo instituiu a respeito do governo da igreja. Então, muita coisa que existe hoje em termos de governo da igreja vem da tradição e de certas questões históricas, mas nós podemos facilmente identificar algumas formas de governo. A primeira forma de governo que nós podemos identificar é chamada de governo episcopal. Por que episcopal? Porque a palavra grega para bispo é episkopos. Então seria um governo através do bispo. Então, o bispo é que governa a igreja. Esse tipo de governo tem a seguinte ideia, que existe alguém a quem Cristo deu essa autoridade e esse governo. E esse alguém, esse bispo, é que vai governar aquela igreja ou aquele conjunto de igrejas. No Novo Testamento, bispo, presbítero e pastor é tudo a mesma coisa, não tem diferença. É o mesmo ofício. São palavras diferentes para descrever um só ofício, destacando aspectos diferentes desse ofício. A palavra bispo significa, a palavra bispo que é episcopos, significa supervisor, alguém que faz a supervisão, só isso.
Então, porém, logo cedo, depois da morte dos apóstolos, rapidamente, quando você vai ler os pais da igreja, você vai perceber que já começa a haver um destaque para o bispo. Provavelmente, isso é uma tese minha, o que aconteceu foi que havia uma pluralidade de presbíteros, docentes e regentes, que é o modelo que tem no Novo Testamento. Então, o pastor, o ministro da palavra, é um presbítero, é um bispo com os demais bispos, mas aí, porque ele é o homem a ensinar, a pregar, a aconselhar, etc., foi ganhando uma certa proeminência, e isso começa, diante dos ataques à doutrina, a ideia é muito importante que nós tenhamos alguém que nos ensine a verdade. E aí vai ganhando essa proeminência, o bispo. Então, passa a ser, logo, bem cedo na história da igreja, um homem responsável por várias igrejas, supervisionando várias igrejas. Então, a ideia de que ele era o supervisor da igreja local, que é a ideia do Novo Testamento, é substituída pela ideia de que ele é o supervisor de várias igrejas e não só de uma igreja. Então, existe um documento bem antigo chamado a Carta de Clemente Romano à Igreja em Corinto. Um dos pais da igreja é o Clemente Romano. Quando você lê essa carta, descobre que lá em Corinto, quando ele escreveu, havia um problema da igreja, de algumas pessoas da igreja, contra os presbíteros. Tá? No plural. Então, você não vai tirar da carta de Clemente Romano aos Coríntios nenhuma ideia de governo episcopal, mas de um governo pelos presbíteros. Mas logo depois você vai encontrar Inácio, por exemplo, já dizendo, onde estiver o bispo, aí estará a igreja. Então, essa ideia da proeminência do bispo. Então, esse governo episcopal é o governo de um homem, é o governo da Igreja Católica Romana, que chegou ao ápice desse tipo de governo. Qual é o ápice? Que tem um bispo não só numa região, não só num país, mas um bispo do mundo inteiro, que é o Papa. Então, a ideia de que o Papa é o vigário de Cristo, o representante de Cristo, e se coloca acima de todos os demais bispos. Em certo sentido, muitas igrejas neopentecostais vão na mesma direção ao pensar o seguinte: antigamente, nas igrejas evangélicas, tinha somente os pastores. De repente, apareceram os bispos. Então, o bispo dizia, eu sou maior do que os pastores. E, de repente, tem o apóstolo, que é maior do que vários bispos. E alguns até dizem que eles são arcanjo Miguel, que seria maior do que apóstolo. Então tem uma confusão enorme. Mas no final você vê o quê? Todos eles querem exercer o quê? Poder e autoridade sobre outras pessoas de uma forma não bíblica. A igreja anglicana também é uma igreja episcopal, é dirigida por bispos. E eles apresentam diversos argumentos, um deles é a primazia, a provável, né, segundo eles, a ideia da primazia de Pedro. Então, com base nisso, a ideia de uma continuidade através do governo de um só homem. E muita coisa podia ser dita com base na história, com base na tradição, mas, olhando para o Novo Testamento, nós não vamos encontrar amparo para essa perspectiva. A segunda forma de governo sobre a qual eu quero falar é a forma de governo congregacional. O governo congregacional, obviamente o nome já indica, é o governo por meio da congregação. Então, esse tipo de governo ele tem muitas variações e aqui no Brasil ele é predominante. A maioria das igrejas evangélicas tem um governo supostamente congregacional. Por que eu digo supostamente? Porque muitas igrejas dizem assim, lá no estatuto delas, que o governo delas é um governo congregacional, mas elas têm pastor presidente. E, em última instância, quem toma todas as decisões é o pastor presidente. Eu vivi isso, eu acompanhei esse tipo de coisa. Então, funcionava mais ou menos assim. O pastor chega e diz, irmãos, nós queremos mandar o fulano de tal para o trabalho missionário. Algum dos irmãos é contra? Meu filho, quem é que vai ter a coragem de levantar? Se levantar, vai passar vergonha. E
E se for homem, ele nunca vai virar um diácono ou um presbítero. Então é um tipo de coerção, né? Um tipo de governo que está lá no papel. Aí a ata vai dizer. O que a ata vai dizer? A igreja em assembleia votou favoravelmente a ida de fulano de tal para o trabalho missionário. Mas a decisão foi monocrática, foi apenas de uma pessoa. Ele tomou a decisão, ele impõe, ninguém vai discutir. E quando alguém discute, vai ficar como persona não grata ali, ele vai acabar saindo da igreja. Então, é apenas uma farsa. No final, se a gente for cavar mesmo, é um governo episcopal. Ou seja, falam tão mal de Roma, mas copiam o modo de governo de Roma. Como um pastor amigo meu dizia, é Roma no espelho. O que acontece quando você bota uma coisa no espelho? Você vai com a camisa que tem um negócio escrito. Fica invertido, né? Mas ainda é a mesma coisa. Então é só isso. É um tipo de inversão, mas se você for cavar, as raízes são a mesma. Então, esse governo congregacional tem de vários modelos, né? Esse que eu citei aqui é só um, mas tem aquelas igrejas que de fato são congregacionais. Às vezes elas têm um pastor, um corpo de diáconos e os diáconos atuam às vezes sob a autoridade do pastor, as decisões são tomadas em assembleias da igreja, então tem várias assembleias para decidir. Às vezes essa igreja é um pouco mais inclinada à reforma e ela tem o pastor, tem presbíteros, os presbíteros fazem um trabalho de pastoreamento, mas as decisões ainda são tomadas pela igreja. Outros seguem uma ideia um pouco administrativa, quase como fosse uma empresa. Por exemplo, dizem, tem o pastor e tem uma junta, uma comissão que toma as decisões. Tem umas que são um tipo de democracia absoluta. Qualquer decisão é tomada em reuniões com a igreja, com muitas discussões entre todos eles sobre aquele determinado tema. E tem aquelas igrejas que alegarão o seguinte: olha, aqui nós não temos nada disso, não temos governo nenhum. Aqui nós temos o governo do Espírito Santo. Mas, mais uma vez, no dia a dia, alguém vai estar tomando decisões. Ele pode alegar: quem me deu essas decisões, quem me inspirou foi o Espírito Santo. Mas é ainda um governo, no final das contas, baseado numa só pessoa, né? Mesmo que está dizendo que é congregacional. O primeiro governo episcopal, Roma, Igreja Episcopal e outras. O segundo governo, o governo congregacional, que tem muitos modelos, muitas variedades. E o terceiro tipo de governo da igreja é o governo presbiteriano, que é praticado não só pela igreja presbiteriana, mas por várias outras igrejas, inclusive as igrejas reformadas. Então, o governo presbiteriano, a ideia é que a igreja é governada por quem? Por uma pluralidade de presbíteros. Os presbíteros governam a igreja. Então, os presbíteros são os anciãos, esse é o significado da palavra presbítero. Então, a igreja no governo dos presbíteros, da presbiteriano, ela é governada por uma pluralidade, não é um homem só, não é a congregação, mas são homens escolhidos pela própria igreja, amados por Cristo, escolhidos pela igreja, que vão estar ali não como representantes da igreja, mas como representantes de Cristo para governar espiritualmente a igreja de Cristo. Esse modelo que nós encontramos no Novo Testamento, ele é oriundo do Antigo Testamento. Vocês vão de lembrar, por exemplo, quando Moisés estava atolado em julgar vários casos, e o sogro de Moisés diz: por que você não escolhe 70 homens sábios, experientes, para que façam isso, para que julguem? E foram escolhidos. E ali você começa a ter esses anciãos governando, tomando decisões, julgando assuntos. E esse modelo é o modelo que passou depois para a sinagoga e o modelo que depois no Novo Testamento nós vamos encontrar. A igreja tinha presbíteros, homens que estavam responsáveis de governar a igreja. Então a pluralidade de presbíteros é, sem dúvida, um padrão em todas as igrejas do Novo Testamento.
quando vamos estudar o Novo Testamento, isso fica evidente, fica claro. É esse o tipo de governo que temos nas igrejas, o tipo de governo instituído pelo Senhor Jesus Cristo, a forma como Cristo quer que sua igreja seja liderada. Não por um homem, não pelas ideias da congregação, mas por uma pluralidade de homens que devem servir a igreja, devem ser homens qualificados para exercer esse ofício. Nós chegamos ao final do nosso tempo rapidamente, então nós estamos parando exatamente no momento em que eu ia oferecer as provas bíblicas para esses argumentos de que a igreja era governada por uma pluralidade de presbíteros. Nós vamos ver apenas um versículo, e isso vai servir de isca para a gente pensar a partir do próximo domingo. Vamos começar a partir desse ponto, das provas bíblicas para a pluralidade de presbíteros. Então vamos ver apenas um texto, e será um texto em Tito, capítulo 1, versículo 5. Então, Paulo estava com Tito em Creta, deixou Tito lá nessa ilha, né? E deu orientações a ele o que ele deveria fazer através dessa carta. Dentre essas orientações, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes. Então, são igrejas recém-plantadas, e Paulo está dizendo, deixei você aí para você colocar em ordem as coisas restantes. Como é que ele vai começar a colocar em ordem? Bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Note, está no plural. Não é constituir em cada igreja um presbítero, como se fosse só o ministro, mas em cada igreja constituir presbíteros, plural. Em todas as passagens que nós veremos, quando fala sobre o governo da igreja, a palavra presbítero sempre está no plural. Quando está falando do governo da igreja, sempre está no plural. Nós vamos continuar a partir desse ponto, no próximo domingo, permitindo o Senhor nosso Deus. Vamos encerrar com uma oração. Pai Celestial, nós te agradecemos por esse momento de estudo, pela tua bênção sobre as nossas vidas, por esse assunto, privilégio de poder estudar sobre a pluralidade de presbíteros. Pedimos que o Senhor nos dê certeza da nossa fé, clareza e crescimento, para que nós saibamos o que a tua palavra nos ensina a esse respeito. Nós oramos assim, em nome de Cristo. Amém.